Existe um momento na vida em que respostas prontas deixam de ser suficientes. Durante muito tempo podemos seguir caminhos indicados por outras pessoas, repetir ideias que recebemos e aceitar valores construídos antes de nós. Podemos até acreditar que compreendemos profundamente a existência, mas chega um instante em que uma pergunta começa a surgir: quanto daquilo que acredito nasceu realmente da minha própria compreensão? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que alguém possa fazer, porque existe uma enorme diferença entre receber uma verdade e compreendê-la, entre obedecer e ter consciência, entre repetir um ensinamento e permitir que ele transforme nossa maneira de viver. O crescimento da consciência começa quando deixamos de procurar apenas respostas externas e encontramos coragem para observar aquilo que acontece dentro de nós. E essa observação nem sempre é confortável. É relativamente fácil perceber o orgulho dos outros. Difícil é reconhecer o nosso. É fácil condenar a necessidade de poder quando ela aparece em alguém. Muito mais difícil é perceber as pequenas formas pelas quais também desejamos reconhecimento, aprovação, superioridade ou controle. Podemos defender a humildade e ainda desejar ser admirados. Podemos falar sobre amor e continuar esperando alguma recompensa por aquilo que oferecemos. Podemos dizer que buscamos a verdade enquanto rejeitamos qualquer ideia capaz de desafiar aquilo que já decidimos acreditar. Por isso, consciência não é simplesmente acumular conhecimento. Consciência é perceber a nós mesmos. E quanto mais profundamente fazemos isso, mais compreendemos que algumas das maiores batalhas humanas não acontecem no mundo exterior. Acontecem silenciosamente dentro de nós. Talvez por isso a verdadeira grandeza seja tão diferente daquela que normalmente imaginamos. O mundo frequentemente associa grandeza à posição, influência, reconhecimento e poder. Mas existe outra forma de grandeza, aquela que não precisa colocar ninguém abaixo para sentir-se elevada, aquela que consegue servir sem sentir-se inferior, ensinar sem precisar dominar, ajudar sem cobrar reconhecimento, possuir conhecimento sem transformar esse conhecimento em arrogância. Uma consciência verdadeiramente madura deixa de perguntar qual é o meu lugar entre os outros e começa a perguntar o que minha presença está produzindo na vida dos outros. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a maneira de existir, porque começamos a perceber que o verdadeiro valor de nossas convicções não está naquilo que afirmamos acreditar, mas naquilo que elas produzem através de nós. Uma ideia sobre amor, que não nos torna mais capazes de amar, ainda é apenas uma ideia. Uma compreensão sobre perdão que nunca atravessa nossos ressentimentos ainda não se tornou experiência. Um discurso sobre humildade que alimenta nossa superioridade tornou-se apenas outra forma de orgulho. E uma verdade que existe somente em nossas palavras ainda não chegou completamente à nossa consciência. Talvez por isso algumas das transformações mais profundas aconteçam quando deixamos de perguntar apenas em que devo acreditar e começamos a perguntar no que estou me tornando. Essa pergunta muda tudo. Ela desloca nossa atenção da aparência para a essência, do discurso para o comportamento, daquilo que mostramos para aquilo que somos quando ninguém está olhando. E nesse processo descobrimos algo desconcertante. Não somos seres concluídos, somos processos. Aquilo que hoje consideramos absolutamente verdadeiro, talvez seja apenas aquilo que conseguimos compreender neste momento. Existem ideias que ouvimos inúmeras vezes sem realmente entendê-las, até que uma experiência acontece, uma perda, uma despedida, uma mudança, um encontro, uma decepção, um silêncio inesperado. E aquilo que parecia apenas uma frase transforma-se em compreensão. Não porque a verdade tenha mudado, mas porque nós mudamos o suficiente para enxergá-la de outra maneira. Talvez crescer seja exatamente isso, não acumular certezas, mas ampliar nossa capacidade de perceber. E quando entendemos isso, uma nova possibilidade se abre, a de reconhecer que a dúvida nem sempre é inimiga da consciência.
Às vezes, é justamente ela que abre espaço para uma compreensão maior. Quem acredita possuir todas as respostas corre o risco de fechar a porta pela qual novas compreensões poderiam entrar. A verdade não deveria ter medo de perguntas. Uma verdade profunda suporta investigação, silêncio e reflexão. Talvez algumas perguntas não existam para receber respostas imediatas. Talvez existam para transformar aquele que pergunta. É nesse ponto que a reflexão pessoal se torna indispensável. Precisamos interromper o ruído exterior e perguntar: por que penso dessa maneira? Por que determinadas opiniões me incomodam tanto? Por que preciso estar certo? Quanto das minhas escolhas nasce da consciência e quanto nasce do medo? Estou vivendo aquilo que digo valorizar? São perguntas desconfortáveis, mas a consciência raramente cresce dentro do conforto absoluto. Ela cresce quando temos coragem de olhar para nossas próprias contradições. Então algo começa a mudar. A referência que antes procurávamos exclusivamente fora começa a surgir também dentro, não como uma voz oferecendo respostas prontas, mas como discernimento, como a capacidade de observar pensamentos antes de obedecê-los e reconhecer impulsos antes de transformá-los em atitudes. Percebemos que sentir raiva não nos obriga a agir com raiva, que sentir medo não significa necessariamente recuar, que possuir uma opinião não significa que ela esteja correta e que mudar de ideia diante de uma compreensão maior não representa fraqueza, representa crescimento. Talvez essa seja uma das formas mais profundas de liberdade, não precisar permanecer sendo aquilo que fomos ontem, porque uma consciência viva não é imóvel, ela aprende, questiona, observa, erra, reconhece, reformula e continua. Nesse processo, também começamos a compreender o amor de maneira diferente. Amar deixa de significar apenas sentir, passa a significar também agir. E servir deixa de ser sinônimo de submissão. Existe uma enorme diferença entre fazer algo por obrigação e fazer porque compreendemos o valor daquele gesto. Quando ajudamos esperando reconhecimento, existe uma negociação silenciosa. Quando oferecemos esperando receber, existe uma troca. Mas quando nossas ações nascem daquilo que conscientemente escolhemos ser, o gesto se transforma em expressão. Talvez o verdadeiro amor comece quando deixamos de perguntar: o que receberei em troca? E passamos a perguntar: que tipo de pessoa escolho ser diante desta situação? Isso não significa aceitar abusos ou abandonar limites. Consciência também significa saber dizer não. Bondade sem discernimento pode tornar-se submissão, assim como força sem compaixão pode tornar-se crueldade. O equilíbrio nasce quando aprendemos a distinguir uma coisa da outra, e há outra descoberta inevitável nesse caminho. A vida muda. Pessoas partem, ciclos terminam, certezas desaparecem. Aquilo que parecia permanente revela sua fragilidade, mas uma despedida não elimina necessariamente aquilo que foi verdadeiramente incorporado. Existem presenças que continuam dentro de nós através daquilo que despertaram. Existem palavras que permanecem depois que a voz silenciou. Existem encontros que continuam modificando nossas escolhas muito depois de terminarem, porque aquilo que realmente compreendemos deixa de depender da presença de quem nos ensinou, passa a fazer parte de nós. Talvez esse seja um dos sinais mais claros de amadurecimento, deixar de depender permanentemente de alguém que nos diga qual caminho seguir e desenvolver consciência suficiente para caminhar. Isso não significa que não precisamos dos outros, precisamos, mas existe diferença entre aprender com alguém e entregar a alguém a responsabilidade por nossa consciência. Ideias, livros e filosofias podem apontar caminhos, provocar perguntas e iluminar possibilidades, mas existe uma parte da jornada que ninguém pode percorrer por nós. E talvez a pergunta mais importante não seja onde encontramos a verdade. Talvez seja: o que acontece conosco quando acreditamos tê-la encontrado? Tornamo-nos mais humanos, mais conscientes, mais capazes de compreender, mais humildes diante daquilo que ainda desconhecemos?
ou apenas mais convencidos de nossa própria razão? Essa diferença revela muito, porque uma consciência que realmente cresce não precisa provar que chegou a algum lugar. Ela sabe que ainda está caminhando. Talvez a existência seja uma longa oportunidade de aprender a enxergar. Primeiro o mundo, depois os outros, e finalmente aquilo que talvez seja mais difícil enxergar com clareza, nós mesmos. Quando essa investigação começa de verdade, percebemos que a transformação que procuramos no mundo também precisa acontecer em nossa própria consciência, porque toda mudança profunda começa em algum lugar, e esse lugar pode estar muito mais perto do que imaginávamos, dentro de nós.